Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Você pode se assentar, dando glórias a Deus. O Deus é bom, né? Aleluia. Se eu não fosse o pregador, eu poderia ir embora, né? Eu já recebi muito aqui de Deus hoje. Mas graças a Deus pela essa oportunidade. Louvo a Deus, louvo ao pastor, aos irmãos que confiaram, né? Confiaram essa grande responsabilidade que Deus nos deu. Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 10. Ele está falando sobre 5 tópicos. E quando você abre Lucas capítulo 10, eu quero falar que hoje Deus está ministrando aqui debaixo de um tema. Eu gosto de dar um tema, nada demais, né? Um tema porque Deus sempre me agraciou com temas. E o tema dessa noite é: agora chegou a nossa vez. Amém? Você pode repetir isso? Agora. Com essa voz mansa, não. Voz de trovão. Agora chegou a nossa vez. Glória a Deus. Agora chegou a nossa vez. Sei que Deus vai falar com você, como Ele falou comigo nesses dias. Lucas capítulo 10, versículo 1 diz assim: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele ainda havia de ir. O versículo agora de número 9: E curai os enfermos que nela houver, dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Agora o versículo de número 17: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: Eu vi Satanás como raio cair do céu. 19: E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Amém? Eu queria começar essa mensagem, mas antes, o Senhor colocou ali sentado. Eu ainda falei: Senhor, eu quero só ministrar. Mas nós temos um chamado também de louvor. Deus falou no meu coração que Ele vai entrar no seu lar hoje. Pode aplaudir Jesus? Bem forte. Amém? Bom, nós lemos o texto em Lucas capítulo 10, e o texto fala que Jesus agora ele chama 70 discípulos dele. Ele chama 70 discípulos, coloca de frente dele, começa a conversar com esses 70 discípulos, começa a dar algumas instruções para eles. E dentre uma das instruções que Jesus começa a dizer para eles é o seguinte: vocês agora vão sair de 2 em 2. Eu quero que vocês vão aí às cidades ainda que eu estou por ir. Vá até lá. Procure casas para que vocês possam entrar nessas casas. Procure lares, procure pessoas que realmente querem conhecer a minha palavra. E quando vocês chegarem lá, vocês vão expulsar demônios, vão curar os enfermos. Essa é a missão que eu entrego para vocês. Eu fico olhando e vendo que Jesus pegou 70 discípulos dele, e agora Jesus envia esses 70 discípulos. Eu fiz uma conta rápida: 70 dividido por 2, porque iam de 2 em 2, pastor, dão 35 duplas. 35 duplas agora estavam formadas na frente de Jesus
para alcançar vidas, para alcançar pessoas, para proclamar e declarar o reino de Deus sobre a terra, para dizer que o reino de Deus havia chegado naquele momento. E agora aquelas pessoas estavam prontas. Eu acredito que Jesus, ele deu uma ordem, ele deu uma direção, ele enviou, ele autorizou aquelas pessoas. Há uma grande diferença, amado. E eu queria sair daqui e começar a pregar sem ter um envio de alguém, sem ter um envio do pastor, dos co-pastores, das nossas autoridades. É por isso que muitas das vezes é importante, e quando nós formos fazer uma missão para Jesus, nós consultamos as nossas autoridades, porque através delas, eu acredito que existe uma autoridade e uma unção derramada sobre a nossa vida. E a gente agora toma posse dessa autoridade. Esses discípulos, eles agora estão prontos, preparados para proclamar o Evangelho. Só que, trazendo para o natural, meu querido, é muito difícil para esses discípulos. Por quê? Vou mostrar para vocês. Esses discípulos, pastor, eles não tinham experiência com o reino. Esses 70 discípulos ou 35 duplas não tinham experiência nenhuma em curar enfermo e expulsar demônio, não. Eles não tinham experiência a não ser de ver Jesus, ouvir as ministrações de Jesus, mas a experiência do dia a dia, do tato a tato, do mano a mano, nunca tinha acontecido na vida deles. É difícil você receber uma ordem dessa e a pessoa ali automaticamente diz: não, eis-me aqui, envia a mim, como diz o profeta Isaías. Não, eu acredito que naquele momento todos ficaram ociosos. Mas quando Jesus começou a dizer assim: não, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu acredito que na hora eles, como se tivessem recarregado a bateria, e a autoridade na vida deles veio. É natural, querido. Muitas das vezes nós vemos o pastor, ou o pastor, ou quem está dirigindo aqui, dar uma oportunidade, e a pessoa na hora ficar meio acanhada: não tenho muita experiência, não, deixa com outra vez, eu não tenho muita experiência no microfone, não tenho muita experiência em ministrar. É natural isso. A pessoa fica temente, e aqui houve um pouco de temor sobre a vida dessas pessoas. Mas eu quero dizer algo nessa vida para vocês, nesse momento. Querido, Deus não estava sendo baseado, esses discípulos, eles não estavam sendo baseados em experiências. Eles seriam baseados pela ministração e pelo poder de Deus e pela autoridade que Jesus tinha declarado sobre a vida das pessoas. Eles não precisavam de experiência. Para onde eles iam, a experiência ficou de lado. A autoridade, ela tem muito mais poder do que a experiência. Vira para o teu irmão e fala isso, me ajuda a pregar hoje. Vira para ele e fala assim: ó, a autoridade tem muito mais poder do que a experiência. Não precisa ser experiente, não precisa ser teólogo, não precisa conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse para você começar a proclamar o reino de Deus. Não precisa ter tanto conhecimento assim para entender que Jesus morreu na cruz por mim e por você e te deu uma autoridade. E eles agora tinham entendido isso, eles tinham compreendido isso dentro deles, que para onde eles iriam agora eles não precisavam de experiências, mas eles precisavam da autoridade e do poder. A experiência vem depois, não se preocupa, a experiência vem depois. Eu não tenho experiência, não se preocupa, amado. A experiência vem depois, fica tranquilo que ela vem, ela acontece. E Jesus também, ele chama os discípulos ali e diz assim, dá uma segunda ordem para eles: ó, vocês vão chegar ali, vocês vão chegar nos lugares, vocês vão procurar famílias, mas famílias que abram as portas para que a bênção de Deus entre dentro desse lar, dentro dos lares. Mas quando vocês pisarem
fui declarar assim: paz seja nesse lar. A paz de Deus seja neste lar, seja nessa casa. Amado, é muito interessante, porque Jesus, quando ele fala isso, ele declara assim: ó, quando você declarar que a paz seja nesse lar, vai ter um homem dentro dessa casa. Se esse homem ele tiver paz, a paz que você carrega, a paz que você declarar, ela vai permanecer dentro daquela casa, ela vai permanecer dentro daquelas famílias. Agora, se a pessoa não tiver paz, não houver ninguém ali, não se preocupe, porque a paz ela vai retornar para você. Você está entendendo, meu amado? O que aqueles homens carregavam? O que aqueles 70 discípulos carregavam? Aqueles 70 discípulos, além da autoridade que eles já tinham recebido, agora eles estavam carregando paz. Ei, dentro de você, dentro de mim, existe paz. Nós temos que ser transmissores, nós temos que transmitir paz. Sabe aquela pessoa, meu querido? Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Sabe aquela pessoa que quando ela chega de repente na tua casa, parece que o ambiente pesa? Sabe quando aquela pessoa te liga, te passa um telefonema, e aquele começa a vir um peso tão grande? Aquela pessoa negativa, são pessoas negativas, é uma pessoa que ela não consegue ter uma paz interior. Conhece essa pessoa? Já encontraram pessoas assim? Já chegou em um ambiente que a hora que você pisa dentro da casa, você sente um peso, você sente uma coisa, algo negativo. Ei, toda vez que você chegar nesse lar, toda vez que você se deparar com essas pessoas, você tem que transmitir a paz que você carrega. Dentro de você, você tem paz para transmitir para as pessoas. Você não vai chegar de repente dentro de uma loja, pelo amor de Deus, né? Está vendo aquele ambiente pesado, está lá comprando a roupa e começar: Deus, opera neste lugar. Não é isso, não é isso. Mas através de lares que você entrar, e o ambiente estiver pesado, você tem autoridade para pedir uma licença para a pessoa e dizer: eu posso fazer uma oração? Eu posso orar? Se a pessoa tem uma dificuldade, você pode começar a interceder espiritualmente por ela. Pode fechar os teus olhos ali, porque Jesus conhece, meu amado. Deus conhece o nosso interior, Ele escuta o meu e o seu amor. Você tem que ser um carregador de paz. Você tem que se transmitir. As pessoas, meu amado, quando ela olhar para você, ela tem que dizer assim: eu não sei o que você tem, você é diferente. O pastor começou com dizendo assim: nós temos que fazer a diferença. E a diferença, ela está em tudo isso. Você tem que ter paz. Eu sei que é difícil, irmão, que eu vou pedir, mas no teu trabalho você tem que ser a diferença. No trânsito aqui fora, você tem que carregar paz. Uma vez eu estava dirigindo, o rapaz me fechou, eu joguei, ele ficou olhando feio para mim, aquela coisa toda, e o farol fechou lá na frente, ele já estava esperando já. Baixou o vidro, ele subiu para falar assim, eu falei: irmão, me perdoa, filho. Você me perdoa? Vai com Deus, me perdoa. Ele murchou na hora, ele ficou sem reação, ele ficou sem entender, porque ele já tinha preparado 1 trilhão de palavrão. Mas eu fui o que? Um transmissor de paz. Eu transmiti a paz dele. Seja um pacificador. Vai haver momentos que as pessoas vão ligar para você e vai querer falar mal. Olha, sabe aquela pessoa que você olha, ela fez isso, ela fez aquilo, ela fez aquilo outro. Seja um pacificador. Aqueles homens, eles tinham essa missão de ser pacificadores. Aonde eles chegavam nas casas, eles tinham que carregar essa paz e liberar essa paz. Eles não podiam ir embora sem que aquela paz ficasse naquele ambiente. Não era possível que eles entrassem dentro de casas
dentro de lá e iria continuar a mesma coisa no ambiente. Querido, o ambiente que eu e você entra tem que mudar. Ambiente que nós entramos com autoridade, com a paz, com a unção que Deus colocou sobre a nossa vida. O ambiente tem que ser transformado. O ambiente não pode permanecer o mesmo. Você tem que carregar algo diferente. Pouco mais para frente, Jesus ele diz assim, quem vos recebe, quem receber vocês, vai receber a mim. E tem mais. Quem recebe a mim, recebe o meu Pai. Ou seja, as pessoas, Pastor André, as pessoas que receberam aquela dupla de discípulos, elas estavam recebendo, não era a dupla de discípulos, elas estavam recebendo Jesus. Elas estavam recebendo o próprio Deus estava entrando dentro daqueles lares. A vida daquelas pessoas seriam transformadas através daquela dupla de discípulos. Ei, amado, entenda algo. Aquelas pessoas eram representantes de Jesus. Aquelas pessoas não eram simples homens, não era José, não era o Marcos, não. Aquelas pessoas eram representantes de Cristo, representantes de Jesus. Para você entender melhor, Jesus chama ali os discípulos e fala: olha, quem receber vocês, vão estar recebendo a mim. Vai lá e me representa. Quem trabalha com vendas vai entender o que eu estou dizendo. Meu exemplo, vou dar um exemplo meu. A minha empresa que eu trabalho, ela é da Paraíba, ela é a 3.000 e lá vai quilômetros, muito longe. Então eles não podem estar aqui em São Paulo diariamente, semanalmente, não. Eles vêm aqui 3, 4 vezes por ano no máximo. E quem representa a empresa sou eu. Eu represento a empresa aqui no estado de São Paulo. Então quando dá algum problema, que não é difícil, quem vai lá representar a empresa não são eles que estão na Paraíba. Quem vai representar a empresa sou eu. Quando eles olham assim, na propaganda, o nome da empresa é Docinel. Eles olham para mim e dizem: não, Ricardo. Eles dizem: não, Docinel. Eles olham para mim como uma empresa, porque eu estou representando a empresa que está lá na Paraíba. Esses discípulos estavam fazendo o quê? Representando Jesus. Jesus não estava ali. Jesus, ele era uma pessoa, amém? Ele era uma pessoa que era metade homem, metade Deus. Tinha mais 12 discípulos. O que era mais rápido fazer? Porque Jesus usava de muita estratégia. O que era mais rápido? Jesus ir sozinho ministrar e alcançar as vidas, ou ele ia juntar 70 discípulos, dividir em 35 duplas para alcançar? Era mais fácil 70 pessoas. Então aquelas pessoas estavam fazendo o quê? Representando Jesus. Amado, vira para o teu irmão aí e fala assim: você é o representante de Jesus. Você representa Jesus aqui na terra. Você sabia disso? Hã? Você sabia que você é um representante? Não está na sua carteira de trabalho, mas você é um representante de Jesus. No mundo espiritual, você é um representante de Cristo. Aonde você chega ali, você representa o reino, você representa o Senhor, você representa Ele. Eu vou dar um grande exemplo de representação aqui, Quem lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Amém? Vocês estão aqui? Amém. Pedro, quando Jesus estava lá sendo açoitado, quando Jesus ele estava lá passando por tudo aquele que nós já sabemos antes da crucificação, pelo julgamento, o que Pedro fez? Pedro se evadiu, Pedro se separou dos demais. Mas a Bíblia fala que Pedro, quando ele começou a se separar, pastor, as pessoas olhavam para ele e diziam: o quê? Você é um dele, né? Você não é um deles? Você não estava com Jesus?
E foi isso por 3 vezes, meu querido. Não foi nenhuma, não, nem 2, foi 3 vezes. Por 3 vezes as pessoas olharam para Pedro e disseram: mas você não é um deles? Sabe por quê? Porque Pedro, ele representava Jesus. Quem olhava para Pedro, olhava para Jesus. Quem olhava para Pedro, olhava para a figura de Jesus. Pedro representava a figura de Cristo. Aqueles discípulos que estavam ali representavam a figura de Cristo. Nós temos que começar a representar isso. Nós temos que começar a colocar isso em prática. Nós temos que começar a representar o Senhor Jesus de uma forma mais diferente, mais ousada. Ei, Deus, conta comigo. Deus, conta com você, querido. É hora de começarmos a representar o Senhor verdadeiramente. Ei, eu fico muito triste, irmão, quando eu vou nas igrejas e eu vejo uns crentes 007. Amém? Sabe quem é o crente 007? Não? Ele é um agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Bom, eu gosto de Bíblia. Essa Bíblia eu não sei o que é, não. É poderosa, né? O tamanho dela. Isso aqui mostra que você é crente, irmão. Aleluia. De longe, né? Os irmãos que tem uma Bíblia desse tamanho assim. O que é isso, irmão? Chaveiro não é minha Bíblia. É o 007. Põe a Bíblia aqui, passa escondido. Nós temos que representar uma pessoa. Você não consegue representar Jesus só aqui dentro. Não dá para representar Jesus só aqui dentro. Jesus precisa ser representado lá fora, não é aqui dentro. Lá fora que as pessoas precisam ser alcançadas. Lá fora que os lares precisam ser alcançados, transformados. Não é aqui. Aqui é para a gente se reunir. Aqui é o quartel-general. Aqui é o lugar onde nós reunimos forças. Nós precisamos ser, Jesus precisa ser representado lá. Lá onde? Lá no seu trabalho. É lá mesmo. Lá mesmo, no seu trabalho. Ah, mas no trabalho não dá. Falar de Jesus lá é proibido, tá? Na hora do almoço não dá. Na hora do lanche lá, da tarde não dá. Na hora que você está chegando não dá. Ei, nós temos que ser representantes de Jesus. Você representa Jesus. Querido, eu vi acho que todo mundo viu, passou no jornal, está no YouTube, aquela família que morreu com raio na praia. Amém? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu vi. Aquela família, ela tomou o raio lá e caiu. Os bombeiros começaram a fazer os primeiros socorros. E aí como é que é? Aglomera muita gente, né? Curioso, pessoas querem ver o que está acontecendo. Começou a juntar muita gente. E eu vi a dificuldade dos bombeiros fazendo o pessoal assim, ó, vai para lá, respirar. Foi nem uma nem duas, nossa, 4 vezes mais. E o vídeo não mostra, mas é nítido, você escuta uma mulher que representa Jesus ali. Eu glorifiquei muito a Deus, porque é difícil você ver crentes que representam Jesus aonde ele estiver. Pode estar na praia, irmão. Pode estar na praia, o sol de 40 graus, tudo a favor porque estava na água, mas ele saiu de lá e veio representar Jesus ali. Ela falou assim: vamos fazer uma corrente de oração aqui. E ela pegou todas aquelas pessoas que estavam de curiosos lá, olhando, filmando, fazendo um monte de coisa que não interessava. Mandou todo mundo dar a mão. Dá a mão aí, gente. Todo mundo deu a mão em volta daquela família e começaram para nós. Eu fiquei maravilhado porque aquela pessoa estava representando Jesus. Se eu fiquei feliz, imagina Jesus. Imagina o que Jesus fez. Querido, você tem que representar Jesus onde você está. Seja na festa de casamento, seja na festa de parentes, que de repente seus parentes não são cristãos, não tem problema. Mas você tem que estar ali, representando Jesus. Jesus tem que ser representado através da minha vida, através da sua vida.
Ele conta comigo, Ele conta com você. Jesus, quando Ele declara isso, Ele fala assim, os discípulos, eu tenho uma outra direção para vocês, um outro direcionamento. Quando vocês forem nos lares, não vão apenas nos lares e fiquem pouco tempo. Fique um bom tempo, passe um bom período dentro desse lar. Fique um bom período, não fica saltando de casa em casa, não. Entre numa casa, procure um lar, abençoe e libere a bênção de Deus sobre aquele lar, que haja transformação e permaneça um tempo dentro daquele lar. E eu fiquei pensando, é verdade. Se os discípulos fossem para aqueles lares e fosse rápido, passasse numa casa, passasse na outra, passasse na outra, passasse na outra, passasse na outra, ia ficar um negócio muito corrido. E falar do reino de Deus não é tão simples assim. Falar do reino, falar de Jesus, falar de milagre, operar milagre, transformar, leva tempo. Isso leva tempo. E Jesus permanece, ele fala assim, permaneça aí. Porque eu acredito que quando as pessoas iam mencionar 1, 2, 3 dias ministrando, curas acontecendo, os próprios parentes daquelas pessoas iam espalhando a notícia. Você está sabendo? Está lá. O pessoal está ali falando de Jesus, está acontecendo milagres. Está vendo transformações lá. Está vendo cura. Eles estão representando Jesus lá. Mas Jesus fala, não, eu quero se for Jesus, meu querido, é a mesma coisa. Eles e Jesus é a mesma coisa, vai lá ver. O milagre está acontecendo, então vamos lá ver. E aí foi acontecendo, foram sendo alcançados. Eu glorifico a Deus, sabe por quê, querido? Eu glorifico a Deus porque aqueles discípulos, eles voltaram. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 17: e eles voltaram, os 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí agora reverteu. Lembra no começo da ministração que eu disse que eles não tinham experiência nenhuma? Agora eles têm experiência. Agora eles voltaram alegres. Eles voltaram glorificando, dizendo: Jesus, olha, eu ministrei para a pessoa aceitou. Senhor, eu fui no lar, o pessoal estava separando, agora não tem mais separação dentro daquela casa. Olha, os filhos estavam perdidos, agora os filhos estão no caminho do Senhor. Eu ministrei lá no paralítico, o paralítico andou, o cego enxergou. Eu expulsei demônios no teu nome, Jesus. Isso funciona mesmo, a autoridade que o Senhor colocou funciona. E aquela festa, pensa 70 discípulos fazendo essa festa, se alegrando, festejando o que Deus tinha feito na vida deles. E agora eu quero chegar na melhor parte. Aqueles 70 discípulos, eles fizeram o que Jesus mandou, sim ou não? Eles alcançaram o objetivo deles, sim ou não? Sim. Agora eu quero dar uma notícia para vocês. Nesse tempo, nessa geração, agora chegou a nossa vez. Vou repetir. Agora, no ano de 2015, a expansão, o ano da expansão, o ano do crescimento, chegou a nossa vez. Você pode dizer, meu irmão, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez, queridos. A vez daqueles 70 discípulos já passou. Aquela vez deles alcançarem as pessoas já passou. E depois veio outros 70, André. E depois veio outros 70. E depois veio outros 70. E depois outros 70. Outros 70 até chegar hoje. Se você está aqui, é porque você foi alcançado por um desses 70. Ei, agora Jesus conta comigo e com você, meu querido. Agora nessa geração chegou a nossa vez. Agora é a nossa vez. Nós somos os 70. Nós estamos no meio dos 70. Pastor, eu não quero nem saber mais. Eu não estou nem aí para lá no Brasil, mas eu quero me envolver com esses 70. Eu quero estar no meio desses 70. Não sei você. Talvez
você chegou aqui e não ficar sentadinho só para mim, tá bom? Não. Jesus me chamou é para andar no meio dos 70. Tem alguns que Jesus vai chamar, mas não vai querer andar no meio dos 70. Ele vai querer ficar meio do lado, meio escondido, meio apagado, que tá bom. Mas eu quero dizer para você, meu amado, você que está aqui hoje, escutando essa mensagem, eu quero dizer que Jesus te escolheu para estar no meio dos 70. Você faz parte dessa nova geração dos 70. Jesus conta com você. Amém? Eu queria que você repetisse assim comigo. Ó. Hoje, Jesus não conta mais com os 70 discípulos. Hoje eu sou os 70 discípulos. Eu sou as 35 duplas. Hoje eu represento Jesus aqui na terra. Conta comigo, Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte. Querido, hoje você representa Jesus. Sai daqui hoje com esse pensamento. Jesus me deu um envio, porque Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Ele me deu um envio. Segundo, Jesus te deu autoridade. Lembra que Ele deu autoridade para os 70 lá atrás? Se Ele deu autoridade para os 70 e hoje você está englobado nos 70, a autoridade está sobre você. Você vai ter autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Quem sabe a cobra nem vou pisar? Não, não é isso, irmão. Não é isso. É contra as trevas. A autoridade para você expulsar demônios, para você curar pessoas através do nome dele. Entenda algo, querido, nessa noite. Deus não cura ninguém. As pessoas não são curadas através da minha vida, através da sua vida, não. É através do poder de Jesus. Nós somos apenas um canal de bênção para aquela pessoa. A autoridade está em mim e está em você. Você é um transmissor de paz. Você transmite paz, amém? Você tem paz aí? Vou perguntar de novo. Tem alguém que ficou meio marginho? O negócio não dá muito paz, não? Está meio guerra lá? Então nós vamos declarar a paz sobre a tua casa, amém? Eu quero declarar que vocês vão sair daqui debaixo de paz. Você vai ser um representante de Jesus. E nós vamos sair daqui, queridos, nessa nova geração. A geração, pastor, que vai impactar, que vai alcançar vidas de fora. Que vai ministrar, que vai ter coragem de ministrar a pessoas do trabalho, vizinhos, de proclamar o Evangelho. Quero colocar você de pé agora, amém? Vou pedir a Renata para preparar o louvor. Eu queria chamar as autoridades. Queria chamar o pastor de volta. Renata pode subir aqui em nome de Jesus. Você vai receber autoridade, querida. Amém? Você vai receber autoridade. Pastor, não tem autoridade nenhuma. O pastor vai ministrar autoridade. Ele vai liberar paz. Não tem paz na minha casa, não vou trazer paz para os outros. Ele vai liberar. Jesus, ele enviou, ele liberou uma palavra. Ele vai liberar sobre a sua vida aqui. Enquanto o louvor está tocando, o pastor vai orar. O pastor André também, por favor. O pastor André vai estar aqui também liberando autoridade e poder. E através aí, de baixo, se você crer, você vai receber. Amém? Isso é autoridade.
Ele falou que estaria hoje aqui. Sua presença é invisível, trancante. Nós queremos Vitória. A sua voz é poderosa, quem pode ouvir. Seu olhar faz dissipar a maldição. Vou escrever os mandamentos bem na tábua do meu coração. O sentido a minha dor, e até contra a minha vida ele lutou. Mas eu mostrei pra ele que não fui vencido. Eu sou ungido pra ser um vencedor. Ele não vai conseguir roubar minha alegria, nem pra me fazer pensar que Deus me esqueceu. Mesmo que a figueira não floresça e falte fruto, todavia eu me alegrarei em Deus. Se o celeiro está vazio e falta mantimento, e até mesmo o céu negar sinal de chuva, vou obedecer a minhas cobras no deserto. Ele prometeu, ele cumprirá no momento certo. A sua voz é poderosa, quem pode ouvir. Seu olhar faz dissipar a